Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo visite seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo renove suas forças. Que o amor do Pai envolva sua vida e fortaleça sua esperança para este novo dia. Talvez você tenha acordado hoje carregando uma pergunta silenciosa dentro da alma. Uma pergunta que poucas pessoas conhecem. Talvez seja algo como: será que ainda existe esperança para mim? Será que Deus ainda pode restaurar aquilo que perdi? Será que os melhores anos da minha vida já passaram? Talvez você esteja olhando para trás e vendo perdas, sonhos que não aconteceram, planos que ficaram pelo caminho, oportunidades que pareciam perfeitas, mas desapareceram. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que perdeu muito tempo. Tempo com a família, tempo com pessoas amadas, tempo perseguindo caminhos que não deram certo. Talvez exista alguém que sente que sua vida não está onde imaginava que estaria. E essa sensação pode ser dolorosa, porque ninguém gosta de olhar para trás e enxergar frustrações. Ninguém gosta de lembrar promessas que ainda não se cumpriram. Ninguém gosta de carregar a impressão de que ficou para trás. Mas nesta manhã, Deus quer falar algo profundamente importante ao seu coração. Aquilo que parece perdido para você nunca esteve fora do alcance de Deus. Porque o Senhor é especialista em restauração, especialista em recomeços, especialista em transformar histórias. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está restaurando minha história. Escreva com esperança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decide acreditar que Deus ainda está escrevendo novos capítulos para a sua vida. A palavra do Senhor para esta manhã está em Joel 2:5. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Que promessa extraordinária! Observe que Deus não fala apenas sobre restaurar coisas. Ele fala sobre restaurar anos, tempos, histórias, processos. Porque o Senhor sabe que algumas das nossas maiores dores estão ligadas àquilo que acreditamos ter perdido. Talvez você tenha perdido oportunidades, talvez tenha perdido relacionamentos, talvez tenha perdido recursos, talvez tenha perdido forças, talvez tenha perdido a esperança. Mas Deus continua sendo capaz de restaurar. Isso me faz lembrar da história de Jó. Durante um período da sua vida, Jó perdeu quase tudo. Perdeu bens, perdeu segurança, perdeu tranquilidade, perdeu muitas coisas que eram preciosas. E durante muito tempo, parecia impossível imaginar uma restauração. Parecia impossível acreditar que dias melhores voltariam. Mas Deus não havia abandonado sua história. O Senhor continuava presente, continuava trabalhando, continuava preparando algo novo. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. O fato de você não enxergar a restauração ainda não significa que ela não esteja acontecendo. Porque muitas obras de Deus começam de forma invisível, silenciosa, profunda. Assim como uma semente cresce antes de aparecer. Assim como o amanhecer começa antes da luz surgir no horizonte. Assim como uma raiz se fortalece antes de produzir frutos. Talvez Deus esteja fazendo algo semelhante em sua vida. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu. Mas Deus está olhando para aquilo que ainda vai restaurar. Talvez você esteja olhando para os anos difíceis. Mas Deus está olhando para os anos que ainda virão. Talvez você esteja olhando para as feridas, mas Deus está olhando para a cura. Talvez você esteja olhando para os fracassos, mas Deus está olhando para os testemunhos que nascerão deles. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da Dona Luciana de Recife. Ela tinha 56 anos e acreditava que alguns sonhos jamais se realizariam. Passou anos olhando apenas para as oportunidades perdidas. Até que decidiu entregar sua história completamente nas mãos de Deus.
Anos depois escreveu: descobri que Deus não apenas restaurou aquilo que eu havia perdido, Ele me deu algo ainda melhor do que eu imaginava. Que testemunho poderoso! Porque Deus continua fazendo isso, continua restaurando, continua reconstruindo, continua renovando, continua transformando perdas em testemunhos. Talvez hoje você não consiga enxergar toda a obra que Deus está realizando, mas isso não significa que Ele esteja parado. O Senhor continua trabalhando, continua preparando caminhos, continua fortalecendo você, continua escrevendo novos capítulos. Por isso, não permita que as perdas do passado roubem sua esperança para o futuro. Não permita que as decepções definam sua identidade. Não permita que os fracassos determinem seus próximos passos, porque Deus ainda está escrevendo sua história. E a última palavra não pertence à dor, não pertence à perda, não pertence ao medo, pertence ao Senhor. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente. Se puder, coloque sua mão sobre o coração, feche os olhos e diga, dentro da sua alma: Senhor, eu confio na tua restauração. Mais uma vez, Senhor, restaura aquilo que está ferido dentro de mim. Pai amado, nesta manhã nós entramos em tua presença. Obrigado porque o Senhor continua restaurando vidas. Obrigado porque nenhuma história está perdida em tuas mãos. Obrigado porque tua graça continua alcançando aquilo que acreditávamos não ter mais solução. Hoje entregamos ao Senhor nossas perdas, nossas decepções, nossas feridas, nossos arrependimentos, tudo aquilo que ainda provoca tristeza, tudo aquilo que precisa de restauração. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a acreditar novamente, porque sabemos que o Senhor continua fazendo novas todas as coisas. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos apresentar diante de Deus as áreas da nossa vida que precisam de restauração, entregar nossas dores ao Senhor e permitir que sua esperança fortaleça nosso coração para uma nova fase que está sendo preparada. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para tocar uma área muito sensível da sua vida. Porque existem perdas que conseguimos explicar, mas existem outras que permanecem escondidas dentro do coração. Perdas que ninguém vê, perdas que ninguém percebe. Perdas que continuam provocando dor, mesmo depois de muito tempo. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que perdeu oportunidades que pareciam únicas, portas que pareciam perfeitas, momentos que jamais voltaram. E talvez você tenha se perguntado muitas vezes: e se as coisas tivessem sido diferentes? E se eu tivesse tomado outra decisão? E se eu tivesse agido de outra maneira? Talvez exista alguém que perdeu relacionamentos importantes, pessoas que marcaram sua história, pessoas que seguiram outros caminhos, pessoas cuja ausência ainda provoca saudade. Talvez exista alguém que perdeu anos vivendo preocupado, anos vivendo com medo, anos tentando carregar sozinho pesos que deveriam ter sido entregues a Deus. E talvez exista alguém que sente ter perdido a própria esperança. Porque quando as decepções se acumulam, o coração começa a ficar cansado, começa a acreditar que algumas coisas nunca mudarão. Mas Deus quer falar algo poderoso nesta manhã. Aquilo que você chama de fim pode ser apenas o começo da restauração que Ele está preparando. Porque Deus não trabalha apenas com aquilo que está inteiro. Ele também trabalha com aquilo que foi quebrado. Ele também trabalha com aquilo que foi ferido. Ele também trabalha com aquilo que parece perdido. Isso me faz lembrar novamente da história de Jó. Durante um período parecia que sua história estava destruída.
parecia que não existia mais esperança. Parecia que tudo havia acabado, mas Deus não havia terminado sua obra. Enquanto Jó enxergava perdas, Deus enxergava restauração. Enquanto Jó enxergava dor, Deus enxergava propósito. Enquanto Jó enxergava sofrimento, Deus enxergava um futuro que ainda seria revelado. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Você está olhando para um capítulo, mas Deus está olhando para toda a história. Você está olhando para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda será restaurado. Você está olhando para as lágrimas, mas Deus está olhando para os testemunhos que nascerão delas. Porque o Senhor nunca perde o controle da nossa história, mesmo quando nós não entendemos os caminhos. Mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, mesmo quando tudo parece atrasado, Deus continua trabalhando. Talvez você esteja pensando, mas já esperei tanto, já sofri tanto, já tentei tantas vezes. E Deus compreende exatamente esse sentimento, porque Ele conhece cada detalhe da sua caminhada, conhece as noites difíceis, conhece os momentos de desânimo, conhece as lágrimas derramadas em silêncio, conhece as orações feitas quando ninguém estava por perto. Nada passou despercebido, nada foi ignorado. Tudo continua diante do Senhor. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Renato de São Paulo. Ele tinha 60 anos e acreditava que havia perdido oportunidades importantes demais para serem recuperadas. Durante muito tempo, viveu preso ao passado, pensando em erros, pensando em decisões antigas, pensando naquilo que poderia ter sido, até que começou a entregar diariamente essas lembranças a Deus. Anos depois, escreveu: descobri que Deus não mudou meu passado, mas transformou meu futuro. Que testemunho extraordinário! Porque muitas vezes a restauração de Deus não acontece voltando atrás. Acontece criando algo novo, algo melhor, algo que jamais conseguiríamos imaginar. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja preparando para você. Talvez algumas portas tenham se fechado, mas outras serão abertas. Talvez alguns sonhos tenham terminado, mas novos sonhos nascerão. Talvez algumas perdas tenham marcado sua vida, mas Deus continua capaz de transformar essas marcas em testemunhos, porque a restauração divina não depende das circunstâncias, depende do amor de Deus. E o amor de Deus nunca falha, nunca abandona, nunca esquece, nunca deixa de agir. Por isso, não permita que as perdas do passado roubem sua esperança para o futuro. Não permita que as decepções sejam maiores do que as promessas de Deus. Não permita que a tristeza impeça você de enxergar aquilo que o Senhor ainda está preparando, porque sua história continua, sua caminhada continua, sua restauração continua. E Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não leu. Talvez hoje você precise apenas confiar. Confiar mais uma vez, esperar mais uma vez, acreditar mais uma vez. Porque aquilo que Deus começou, Ele continuará conduzindo. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as áreas da sua vida que precisam de restauração. As dores, as perdas, as decepções, as feridas, tudo aquilo que ainda precisa da intervenção divina. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti nossas perdas, nossas feridas, nossas decepções, nossos arrependimentos, tudo aquilo que ainda provoca tristeza dentro de nós, tudo aquilo que ainda precisa de restauração. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que carregam saudades. Toca aqueles que enfrentam lembranças dolorosas. Toca aqueles que precisam acreditar novamente. Existem pessoas rezando conosco que precisam de esperança.
pessoas que precisam de renovação, pessoas que precisam sentir teu cuidado, pessoas que precisam voltar a sonhar. Senhor, entra agora nesses corações. Vai onde existe tristeza, vai onde existe frustração, vai onde existe medo, vai onde existe dor e derrama tua esperança, derrama tua paz, derrama tua restauração. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem lares precisando de cura, existem relacionamentos precisando de reconciliação, existem vidas precisando de um novo começo. Senhor, derrama tua graça sobre cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja fortalecendo sua esperança. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que ainda existem capítulos maravilhosos pela frente. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nossa história ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, receber sua bênção para esta nova fase e caminhar com a certeza de que Deus continua restaurando aquilo que parecia impossível recuperar. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração, o momento de colocar completamente nossa história nas mãos de Deus, o momento de deixar o passado aos pés da cruz, o momento de permitir que a esperança seja maior do que a dor, porque talvez você tenha passado muito tempo olhando para aquilo que perdeu. Muito tempo pensando em oportunidades que não voltaram. Muito tempo lembrando de portas que se fecharam. Muito tempo lamentando aquilo que não aconteceu. E sem perceber, a tristeza começou a roubar sua expectativa pelo futuro. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que ainda carrega perguntas sem resposta. Perguntas sobre escolhas, perguntas sobre relacionamentos, perguntas sobre caminhos que a vida tomou. Talvez você tenha dito em silêncio: se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse outra oportunidade. Mas Deus não está chamando você para viver olhando para trás. Ele está chamando você para caminhar olhando para frente, porque o Senhor continua escrevendo sua história. E aquilo que ainda será escrito pode ser mais bonito do que aquilo que ficou para trás. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes desta manhã. Deus não está preso ao seu passado. Ele não está limitado pelos seus erros. Não está limitado pelas suas perdas. Não está limitado pelas suas decepções. Porque o poder restaurador de Deus é maior do que qualquer fracasso humano. É maior do que qualquer atraso. É maior do que qualquer perda. Isso me faz lembrar mais uma vez da história de Jó. Durante muito tempo, tudo parecia destruído. Parecia impossível acreditar em restauração. Parecia impossível imaginar dias melhores. Mas Deus estava trabalhando, mesmo quando Jó não compreendia, mesmo quando ninguém compreendia. O Senhor continuava conduzindo sua história. E chegou o momento em que a restauração aconteceu. Não porque Jó entendia tudo, mas porque Deus permaneceu fiel. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que precisa ouvir isso. Deus continua fiel, mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho parece difícil, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando as lágrimas aparecem. Deus continua fiel. E sua fidelidade não depende das circunstâncias, depende do seu caráter, depende do seu amor, depende da sua promessa. Talvez hoje você esteja olhando para uma área da sua vida que parece quebrada, uma área que precisa de restauração. Talvez seja a sua vida emocional, talvez seja a sua família, talvez seja a sua fé, talvez sejam seus sonhos, talvez seja a sua esperança. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia impossível recuperar. Porque aquilo que está quebrado nas mãos humanas pode ser restaurado nas mãos divinas. Aquilo que parece perdido aos olhos humanos continua sendo alcançável para Deus. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Márcia de Fortaleza.
Ela tinha 65 anos e carregava uma profunda tristeza por oportunidades que acreditava ter perdido para sempre. Durante anos, viveu olhando para trás, vivendo de lembranças, vivendo de arrependimentos, até que um dia decidiu entregar completamente sua história ao Senhor. Alguns anos depois escreveu: "Quando parei de olhar para aquilo que perdi, comecei a enxergar aquilo que Deus estava preparando. Que testemunho extraordinário! Porque muitas vezes Deus não está apenas restaurando algo, está preparando algo novo, algo maior, algo mais profundo, algo que só pode nascer depois que aprendemos a confiar." Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em sua vida agora. Talvez Deus esteja preparando uma nova fase, uma nova estação, uma nova oportunidade, uma nova experiência com sua graça. Porque o Senhor não terminou sua obra em você. Ainda existem promessas, ainda existem bênçãos, ainda existem testemunhos, ainda existem milagres, ainda existem capítulos que serão escritos. Por isso, não permita que o passado determine seu futuro. Não permita que as perdas roubem sua esperança. Não permita que as feridas sejam maiores do que a cura que Deus deseja realizar. Porque sua história continua e Deus continua escrevendo. Talvez hoje seja o dia de soltar definitivamente aquilo que você não consegue mudar. Soltar os arrependimentos, soltar as culpas, soltar as frustrações, soltar os medos e colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque aquilo que entregamos a Deus deixa de ser apenas uma dor e se transforma em um espaço onde sua graça pode agir. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine toda a sua história sendo colocada nas mãos de Jesus. Os momentos felizes, os momentos difíceis, as vitórias, as derrotas, as lágrimas, as alegrias, tudo. Imagine o Senhor recebendo sua história com amor, sem rejeição, sem condenação, sem acusações, apenas com misericórdia. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa esperança. Pai amado, nesta manhã, nós colocamos completamente nossa história em Tuas mãos. Entregamos nossas perdas. Entregamos nossas feridas. Entregamos nossos arrependimentos. Entregamos nossas decepções, tudo aquilo que ainda pesa sobre nossa alma. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Teu poder restaurador, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que perderam a esperança. Toca aqueles que carregam tristezas antigas. Toca aqueles que precisam de restauração. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua esperança. Renova sua fé. Renova sua coragem. Renova seus sonhos. Pai amado, visita nossas famílias. Protege nossos lares. Fortalece nossos relacionamentos. Abençoa aqueles que amamos, que Tua presença permaneça em cada casa. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que procuram oportunidades, os que precisam de provisão, os que aguardam portas abertas. Senhor, conduz cada vida segundo Teus planos. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está restaurando minha história. Em nome de Jesus, eu declaro que meu passado não determinará meu futuro. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será renovada. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está curando minhas feridas. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está abrindo novos caminhos diante de mim. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está nas mãos de Deus.
Em nome de Jesus eu declaro que voltarei a sonhar. Em nome de Jesus eu declaro que voltarei a acreditar. Em nome de Jesus eu declaro que o amor de Deus é maior do que minhas perdas. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor continua escrevendo capítulos maravilhosos para a minha vida. E acima de tudo, em nome de Jesus eu declaro confiança. Confiança na restauração de Deus. Confiança nos planos de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Confiança no amor de Deus. Agora, juntos como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, ajuda-nos a confiar na restauração de Deus e a caminhar sempre com esperança mesmo, quando ainda não conseguimos enxergar tudo aquilo que o Senhor está preparando. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor cure suas feridas, que o Senhor restaure sua esperança, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor conduza seus passos nesta nova semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando perdas e precisando lembrar que Deus continua restaurando histórias. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está restaurando minha história. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu acreditar que a última palavra da sua vida não pertence às perdas, mas ao amor restaurador de Deus. Porque aqueles que colocam sua história nas mãos do Senhor descobrem que nenhuma dor é grande demais para impedir os planos que Deus ainda deseja realizar.